Seja você muito, mas muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre Lucas 22, que é justamente o que nós precisamos estar estudando essa semana aí sobre o Vem Segue-me. Essa aula é uma aula muito especial, porque a gente vai ter a chance aí de falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus Cristo, lá no Getsemane. Tá? Então, se você curte aí falar desse assunto, não esquece aí de dar aquela super curtida, né? Se você acha que esse vídeo vai ser relevante para você, então esse é o momento para você dar aquela curtida aqui, beleza? E também se inscrever aí no canal. Começando aqui a falar um pouquinho sobre isso, sobre Lucas 22, João 18. Como eu falei para vocês, essa é a nossa segunda aula da semana em relação a esse assunto, a esse conjunto de escrituras. E eu já disse para vocês basicamente o que a gente vai poder falar hoje aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, tá? E o propósito dessa lição é ajudar a todos nós a compreender um pouquinho melhor o que aconteceu no jardim do Getsemane e como isso foi um ato de amor por todos nós. Então, como é que esse ato de Jesus Cristo ele foi um ato de amor por todas as pessoas? Elder Darlin Oaks, em um discurso chamado O Nosso Salvador Fez por Nós, de maio de 2021, ele falou o seguinte: há muitos anos eu conheci uma irmã que disse que seus amigos tinham convidado a voltar para a igreja após vários anos de inatividade. Mas ela não conseguia pensar em nenhum motivo para fazê-lo, para voltar para a igreja. Para incentivá-la, eu disse: ao pensar em todas as coisas que o Salvador fez por você, não faltam razões para voltar para a igreja a fim de adorar e servi-lo. Eu fiquei surpreso com a sua resposta. E que a resposta da mulher foi: o que ele fez por mim? E essa é uma pergunta muito... eu não sei nem como explicar, né, esse tipo de pergunta, né? Eu diria muito ultrajante em relação ao que o que a gente sabe, o que o Salvador fez por todas as pessoas, o que o Salvador fez por todos nós, por exemplo. Mas e você? O que você responderia à pergunta dessa mulher? Né? Se alguém perguntasse para você, o que o Salvador fez por mim? Indagasse para você dessa forma, né? Não é uma coisa difícil de acontecer, pode acontecer pessoas perguntarem dessa forma para você. E aí, como você responderia a esse tipo de pergunta? E essa aula de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, a como responder a esse tipo de pergunta, a como entender um pouquinho mais sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Então eu gostaria de deixar duas outras perguntas para complementarem essa primeira pergunta que eu fiz para vocês. O que aconteceu no Getsemane? Então, o que rolou lá no Getsemane? E por que o que aconteceu no Getsemane é tão importante para mim? Então, depois que o Salvador terminou a ceia da Páscoa, ele instituiu o sacramento, né? A gente viu isso nas últimas aulas, e ele foi ao Monte das Oliveiras para compartilhar seus ensinamentos finais ali com seus apóstolos. Ele andou um pouco a mais apenas com Pedro, Tiago e João. Então ele deixou os outros apóstolos em um local, né? E ele pediu para que Pedro, Tiago e João o acompanhassem por um pouquinho mais à frente, até o jardim do Getsemane. É interessante notar que essa palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Então, alguns elementos muito significativos aí relacionados à expiação de Cristo ocorreram então nesse local chamado de Getsemane. O presidente Russell Nelson, num discurso da Ensign de dezembro de 89, tempão atrás, chamado Why This Holy Land, né? Por que essa terra sagrada, né? Ele falou o seguinte, ele falou um pouquinho sobre essa questão do Getsemane. A palavra Getsemane provém de dois radicais hebraicos,
Gath, G-A-T-H, que significa prensa, e Shemen, então S-H-E-M-E-N, que significa óleo, então prensa de óleo, especialmente relacionado ao azeite de oliva. Ali as azeitonas eram prensadas por grandes e pesadas rodas de pedra para extrair o óleo precioso dessas azeitonas, né? Então, do mesmo modo, o Cristo no jardim do Getsemane foi literalmente prensado sob o peso dos pecados do mundo. E por causa dessa prensa que ele sentiu, né, ele suou grandes gotas de sangue, que seria o óleo de sua vida, e que verteu de todos os seus poros. Recordem-se de que assim como o fruto da oliveira, que foi prensado para dele se obter o óleo para a iluminação, também o Salvador foi prensado. De cada poro escorreu a força vital de nosso Redentor. Ao longo dos dias alegres de sua missão, quando seu cálice de alegria passar, lembre-se de seu cálice de amargura que tornou possível. E quando duras provações vierem sobre você, lembre-se do Getsemane. Olha que convite especial que o presidente Nelson fez para a gente. Ao longo dos dias alegres de sua missão, quando o seu cálice de alegria passar, lembre-se do seu cálice de amargura que tornou possível. Lembre-se do Getsemane. E essa experiência que Cristo teve no Getsemane foi tão indescritível, né? Na verdade, é difícil para a gente poder descrever essa experiência que aconteceu no Getsemane, e ela faz parte da expiação. A gente conhece isso, né? Que a expiação, uma das partes relacionadas à expiação é justamente esse momento quando Cristo expiou, né? Sangue, gotas de sangue por todos os seus poros. Lá no Novo Testamento, em Lucas 22, versículo 33, 39 a 44, fala assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Então ele fez um convite para os apóstolos ali. Fiquem aqui, e não é para ficar sem fazer nada, né? Ele pediu para que eles pudessem entrar em oração. Por que será que ele pediu para que eles entrassem em oração? Uma das coisas que ele falou foi para que não entrassem em tentação. Mas uma das coisas fundamentais daquele momento foi para que a oração daqueles apóstolos ali pudessem complementar o que Cristo ia fazer ali, naquele momento. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Se queres, passa de mim esse cálice. Ele sabia que o sofrimento dele não ia ser uma coisa leve, né? Não ia ser uma coisa em que você não sentiria, né, a dor por aquele momento. Mas ao mesmo tempo, ele disse: porém, não faça a minha vontade, né, mas a tua vontade. Ele sabia que ele tinha que obedecer à vontade do Pai acima de todas as coisas. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. A dor dele era tão intensa naquele momento que um anjo apareceu para o fortalecer. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E aqui a gente tem aquele clímax dessa oração do Getsemane, né? E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu fiz questão de dividir essa aula sobre a expiação em duas partes, para que a gente pudesse realmente ter detalhes maiores relacionados a esse evento tão importante, esse evento tão essencial que aconteceu com Salvador.
O presidente Christopherson, na Liarona de novembro de 2016, num discurso chamado Permanecei no Meu Amor, ele falou o seguinte: como que o sofrimento do Salvador no Getsemane demonstra o seu grande amor por você pessoalmente? Então aquela pergunta que foi feita lá no início, né? O que ele fez por mim? O que Jesus Cristo fez por mim? Eu acho que dá para a gente poder responder com esse discurso do Elder Christopherson. E ele fala o seguinte: avaliemos o custo do precioso amor de Deus. Jesus revelou que para expiar nossos pecados e redimir-nos da morte, tanto física quanto espiritual, seu sofrimento fez com que ele, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Sua agonia no Getsemane e na cruz foi maior do que qualquer mortal poderia suportar. Mesmo assim, devido ao seu amor pelo Pai e por nós, ele perseverou e, consequentemente, ele pôde oferecer-nos tanto a imortalidade quanto a vida eterna. É intensamente simbólico que Jesus verteu sangue de cada um de seus poros ao sofrer no Getsemane, o lugar da prensa de azeite. Para produzir azeite na época do Salvador, as azeitonas eram primeiramente esmagadas, rolando-se uma grande pedra sobre elas. A polpa daquelas azeitonas resultantes, eram colocadas em cestos macios e vazados que eram empilhados uns sobre os outros. O peso delas fazia escoer o primeiro e mais fino azeite. Depois era aplicada mais pressão, colocando-se ali uma grande tora, uma trave em cima dos cestos empilhados, produzindo mais e mais azeite. Por fim, para extrair as últimas gotas, eram colocados pesos de pedra em uma extremidade da trave para aumentar a pressão ao máximo. E sim, é verdade que o primeiro azeite a fluir é vermelho da cor de sangue. Olha só, eu não sabia disso. O primeiro azeite que flui ali é vermelho da cor do sangue. Eu penso no relato de Mateus sobre a ocasião em que o Salvador foi para Getsemane, naquela noite fatídica, em que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois eu imagino que à medida que a angústia foi se tornando cada vez mais profunda, ele tenha suplicado por auxílio pela segunda vez e, por fim, talvez no auge do seu sofrimento, pela terceira vez, ele suportou a agonia até a justiça ser feita, mesmo a última gota. Ele fez isso para redimir a vocês e a mim. Que preciosa dádiva é o amor divino de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, essa foi uma citação do presidente Todd Christopherson, de uma liarona de novembro de 2016, Permanecei no Meu Amor. E eu gostaria de praticamente encerrar esse nosso encontro de hoje. E eu espero que com esse encontro que nós tivemos hoje, com essa aula que nós tivemos aqui, que possamos ter tido a resposta para aquela pergunta: o que ele fez por mim? O que Cristo fez por todas as pessoas? Espero que a expiação ela possa fazer sentido na sua vida depois disso que nós podemos comentar aqui. É por isso que eu fiz questão de dividir essa aula em duas partes, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso. E se isso é relevante para você, esse é o momento de você dar aquela curtida aqui no vídeo. Tá? Esse é o momento de você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E esse é o momento de você também se inscrever aqui no canal. Caso você queira aí ficar por dentro de mais
assuntos relativos ao Evangelho, né, o que nós estamos vendo aqui sobre Jesus Cristo, não deixa de dar o seu clique aqui embaixo. Beleza? Gente, obrigado. Comenta aí nos comentários o que você tem achado dessas aulas, o que você gostou dessa aula aqui, né, relacionada à expiação, de que forma que a expiação ela pode fazer sentido maior na tua vida. Eu deixo essa aula aqui tão especial. Eu espero que a gente se encontre então amanhã às 10 da manhã, tá ok? Um grande abraço para você e a gente se vê. Tchau, tchau.